Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz como tema bem-aventurados os aflitos. E quem de nós, em algum momento, em alguma situação da nossa vida, já não vivenciamos a aflição ou que não estejamos vivenciando essa situação? Mas o que são as bem-aventuranças anunciadas no Sermão da Montanha por Jesus? E o que quis dizer Jesus quando pronunciou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Bem, essa temática nós estaremos abordando durante o nosso programa. E o nosso convidado é o nosso amigo, o advogado e palestrante espírita Alexandre Ávila. Alexandre, que alegria e satisfação de receber o Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Obrigado, Madeira. Alegria. Alexandre, vamos falar hoje sobre bem-aventurados os aflitos, né? Quem de nós, em algum momento, já não tenha vivenciado, que não estejamos vivenciando algum tipo de aflição. Aí então eu te pergunto, o que são as bem-aventuranças anunciadas por Jesus no Sermão da Montanha? Meu amigo Madeira, antes de mais nada, queremos agradecer a oportunidade de estar aqui e com muita gratidão aproveitar esse espaço na mídia televisiva para expandirmos esses conhecimentos tão ricos que a doutrina espírita nos traz. O Sermão da Montanha, como nos ensina o nosso querido amigo Sérgio Lopes, quando muito bem aborda na sua obra O Código do Monte, todos esses ensinamentos que Jesus pronunciou em um dado momento, como nos relata a obra Boa Nova, de que Jesus, percebendo todos aqueles aflitos que estavam à sua volta, sobe num pequeno monte e traz a sua palavra de consolação. E que esse é o ensinamento mais rico que nós temos de todo o Novo Testamento, para que todos nós tenhamos a certeza de que, apesar das aflições, dos sofrimentos que já vivemos, que temos em nossa vida e que ainda iremos passar, teremos sempre a consolação, sempre a ajuda divina. É conhecido também, desde o tempo que o seu Barão nos dava os cursos na Liga Espírita Pelotense, de que Gandhi afirmava que se perdessem todos os escritos, todos os livros ocidentais, desde que se não se perdesse o conteúdo do Sermão da Montanha, nada então estaria perdido. A partir dali nós poderíamos ter todo um código moral, todo um código de ética para trabalharmos a nossa religiosidade. Eu me recordo também do escritor espírita Rodolfo Caligares, também, que ele tem uma frase muito bonita sobre o Sermão da Montanha, Alexandre, que diz que o Sermão da Montanha é a carta magna do cristianismo. E é verdade mesmo, né? Verdade. Alexandre, o que devemos entender por bem-aventurados os aflitos? Até parece uma contradição. Felizes os que sofrem, né? O que quis dizer Jesus, né, com essa frase? Por que nós devemos entender bem-aventurados os aflitos? Realmente, aparentemente, há uma contradição e muitas vezes uma ideia muito equivocada quando se faz uma leitura apressada desse enunciado do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos. Então, aqueles que sofrem é que parece que seriam os bem-aventurados, aqueles que merecessem o amor divino. Mas Deus não nos colocou aqui para sofrermos. Deus nos deu a vida para a nossa felicidade, para crescermos, evoluirmos. É para isso que estamos aqui nessa encarnação. E o que Jesus quis nos dizer com bem-aventurados os aflitos está no sentido de que deveremos aprender a
sofrer com resignação, que é algo totalmente diferente de apenas passar pelo sofrimento sem levar algum aprendizado disso. Na questão do bem sofrer, nós precisamos ter em mente que sofrimento todos nós iremos ter em algum momento da nossa vida, mas a maneira como nós iremos passar por esse momento de dor, de sofrimento, é que será diferenciado para nós, para termos uma conduta, uma postura de mais sobriedade, de mais maturidade espiritual, ou agirmos como aquela criança pequena que não entende por que está passando por uma determinada situação e, portanto, se coloca num sofrimento muito grande em relação a isso. Perfeito. E onde encontrar as causas das nossas aflições? Há aqueles que digam e que falam, né? Pô, mas eu não fiz nada para merecer, por estar passando por essa situação, por estar sofrendo. O que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Há aqueles que também, que, né, por seu orgulho, não querem fazer uma autoleitura da sua própria vida, mas muitos se queixam, né, sobre isso. Onde encontrar as causas das nossas aflições? Com certeza, Madeira. Esse tema é tão importante justamente por isso, porque muitas vezes traz grandes revoltas. Muitas vezes, diante do materialismo, ou de não concebermos Deus da maneira plena, correta, sábia, que a doutrina espírita nos traz, nós poderíamos pensar que Deus é injusto, porque se há alguns que recebem tantas benesses da vida, nascem em lares com grandes possibilidades, têm uma vida boa, recebem uma boa educação, enquanto que, olhando para o lado, nós poderemos encontrar aqueles que já desde o seu nascimento estão a sofrer. Desde o nascimento vêm portadores de doenças graves, vêm numa família desestruturada, ou seja, parece que já no seu nascimento estão condenados a ter uma vida de mais dificuldade. As filosofias em gerais, partindo dessa ideia de que bem-aventurados aqueles que sofrem, porque receberão a consolação divina, dão a ideia, como nos ensinaram, de que seremos todos recompensados na vida futura. Mas ainda aí poderíamos questionar se não há uma injustiça, porque por que alguns teriam que passar por tantas coisas difíceis, por tantos momentos de dificuldade, de tristeza, para chegar nesse paraíso, nesse mundo bom, e outros não? Teriam uma vida aqui normal, uma boa família, crescendo, estudando, trabalhando, para também alcançar esse paraíso, essa consolação para todos nós. E só a doutrina espírita, ou a ideia, a filosofia da reencarnação, é que irá nos explicar com perfeição, com lógica, com sabedoria, essa questão. Porque pela filosofia da reencarnação se explica que tudo aquilo que nós passamos nessa vida tem uma razão de ser, que se nós não encontrarmos as causas das nossas aflições nesta vida, encontraremos nas existências anteriores. E o nosso Evangelho é muito claro, muito rico nesse aspecto. Não podemos deixar de ressaltar para os irmãos que peguem o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer essa leitura mais a miúde desse tema tão importante que atinge todos nós. No item 4, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar as causas atuais das aflições. E estão ali elencadas inúmeras situações que certamente todos nós, pelas imperfeições que ainda carregamos, iremos nos ver em algumas delas. E naquelas situações em que nós não encontrarmos justificação pelas nossas imperfeições morais, pelas dificuldades que nós temos no nosso proceder e que não explicam, portanto, a nossa situação afetiva, a nossa dificuldade diante de um defeito moral nosso, aí estarão elencadas então no item 6, no capítulo 5 do Evangelho.
como sendo as causas anteriores das aflições, aquelas situações em que nós não encontramos explicação, aquelas situações em que uma criança recém-nascida já traz um grave problema como um câncer, uma outra doença grave, a idiotia, outras limitações sérias que todos nós temos exemplos nas nossas famílias, nos nossos amigos, de que aparentemente não tem explicação aqui, mas que nós, partindo da concepção de um Deus de amor justo, bom, essa é a razão temos aí a razão de estar experimentando algo como colheita de uma existência pretérita. E da nossa atual, né, das causas atuais, das nossas aflições, são os nossos deslizes, equívocos, a gente também comete no nosso dia a dia, durante a nossa encarnação. E que às vezes a gente acha que nada vai dar, que vai ficar por isso mesmo, que não vai dar nada mesmo. Né? Mais cedo ou mais tarde a lei nos chama à reparação. Sem dúvida. Alexandre, dentro dessa temática, bem-aventurados os aflitos, eu te pergunto, o porquê da dor? Deus, Ele não nos criou para a felicidade? O porquê da dor? Sem dúvida alguma, Deus nos criou sim para a felicidade. Nós estamos aqui, ao contrário do que muito se imagina, para sermos felizes. A dor, os sofrimentos, eles estão nas nossas vidas como um instrumento, como uma ferramenta para que nós não estejamos deslizando dessa conduta moral que todos nós deveríamos ter. A miúde, nós tendo uma vida boa, indo tudo bem, nós muitas vezes inclusive esquecemos de ser gratos a Deus por todas aquelas coisas boas que nós temos. E naqueles momentos em que surge uma dificuldade, uma pequena dor que seja, nós já percebemos que nós somos seres ainda muito pequenos, já diminui a nossa vaidade diante da vida e nós já percebemos como nós somos só mais um elemento da criação que precisa estar em consonância, precisa estar alinhado nessa lei de progresso que é o que Deus quer de nós. As dores, os sofrimentos, eles só acontecem na nossa vida em razão de nós ainda vivermos num mundo de provas e expiações e por sermos ainda seres imperfeitos. Se as nossas escolhas fossem só escolhas corretas, boas, só de uma moral perfeita, nós não estaríamos nós mesmos nos colocando nessas situações aflitivas, de dificuldade, de dor, onde nós somos os nossos construtores, nós mesmos deixamos esse legado, como nós falávamos, ou pelas escolhas equivocadas, interesseiras, egoísticas que nós fazemos nessa encarnação, ou por escolhas que foram feitas erradas, que nós nos comprometemos, contrários à lei divina, contrários à lei do progresso, onde tudo cresce, onde tudo anda com perfeição. No momento em que nós estamos indo contra essas leis, as leis da vida, nós precisamos da dor, do sofrimento, para voltarmos ao prumo e assim nos reequilibrarmos perante a justiça divina. A dor, então, ela é parte, né, desse mundo de provas e de expiações. Não existe criatura aqui na Terra que não sofra. Ou aquele que não está sofrendo, um dia vai sofrer. Exatamente. Porque é parte desse mundo de provas e de expiações. Se nós pensarmos naqueles grandes exemplos que nós temos de pessoas maravilhosas, espíritos já adiantados, como o próprio Chico Xavier, Gandhi, Maria Teresa, mesmo esses seres maravilhosos que colocaram as suas vidas a favor de nós, a favor da nossa humanidade, mesmo eles passaram pelas suas dificuldades, mesmo eles foram agredidos, mal compreendidos, humilhados e passaram por processos de dor, inclusive física. Chico Xavier
foi interrogado uma vez por que ele não se socorria do zero igual, da medicina espiritual que socorria a tantas pessoas no sentido de corrigir os problemas do corpo físico, e ele disse que não, que aquelas dores, e eram muitas, ele já convivia, mas nós vamos sempre lembrar daquela carinha humilde, sorridente do nosso Chico, sempre com um sorriso, sempre com alegria, mesmo passando por processos de dor. E quem conhece a história do Chico sabe que desde a infância ele passou por muitas privações, muitas dificuldades. Ele não desistiu nunca do propósito maior, que foi o de nos deixar grandes legados na doutrina espírita, com mais de 400 obras psicografadas que nos complementam e enriquecem a doutrina. Verdade. Alexandre, por que algumas pessoas elas sofrem mais, têm mais tormentos, problemas incontáveis, problemas de saúde, problemas familiares, problemas espirituais, enquanto outras sofrem menos? Às vezes passam assim uma encarnação sem terem grandes sofrimentos. Por que, Alexandre? Porque alguns sofrem mais enquanto outros sofrem menos. Passa assim uma encarnação, podemos assim dizer, sem grandes problemas. Nós precisaríamos aí, meu amigo Madeira, olhar sob duas óticas. Passar por dificuldades não significa necessariamente estarmos sofrendo. Passar por dificuldades para aquele que já adquiriu uma consciência espiritual poderá ser muitas vezes um entendimento, uma oportunidade de que esta encarnação não será em vão. Muitas vezes é no plano espiritual que nós pedimos para passar por determinadas situações, porque queremos nos reequilibrar na justiça divina, e que, claro, quando chegamos aqui, ainda imaturos, nós não entendemos e acabamos de uma maneira apressada reclamando daquilo que estamos vivenciando. Mas são situações, muitas vezes, que nós mesmos pedimos para passar, para que façamos o aprendizado, para que crescemos. É por isso que, diante dessa visão, uma encarnação em que nós passamos adormecidos, em que tenhamos, por exemplo, uma vida mais superficial, numa condição financeira melhor, onde nós não nos envolvemos, por exemplo, com as dores, onde não vamos até uma periferia socorrer os mais necessitados, ou não conhecemos essas dores do mundo, não trabalhamos com a caridade, pode ser uma encarnação praticamente jogada fora, algo como desperdiçado. E são muitos os depoimentos de espíritos que se arrependeram de não ter vivenciado aqui uma vida de mais doação, de mais amor, de mais entrega. Quando chegam no plano espiritual, se dão conta da oportunidade que perderam. Mas é preciso também que a gente, nesse tema, nessa pergunta que tu me trazes, que a gente se pergunte se as escolhas que nós fazemos é que não nos colocam também permanentemente nessa condição de sofrimento. Porque muitas vezes nós temos aquelas pessoas que estão sempre se maldizendo, sempre reclamando da vida, sempre numa vibração negativa e, consequentemente, pela lei de atração, nós sabemos que essas pessoas acabam, sim, parece que como que atraindo para si males ainda maiores. Essas pessoas deveriam buscar tratamento, deveriam buscar ajuda espiritual, para que elas pudessem fazer escolhas com mais sabedoria, pudessem mudar a sua sintonia com a vida. Porque a vida, apesar desses sofrimentos que nós temos aqui, é para ser bem vivida, é para ser vivida com felicidade, para que a gente detenha o nosso olhar sobre as coisas boas que nós já temos, e não que fiquemos supervalorizando as dificuldades que a vida nos apresenta. Essas dificuldades que surgem para mim, para ti, para qualquer pessoa nesse mundo, nós temos que aproveitar para crescer com essas dificuldades. Sérgio Lopes nos traz um exemplo na exposição que faz sobre o Sermão da Montanha, de um médico
não sei se lembras dessa situação, de um médico que, morando no Rio de Janeiro, às vésperas da sua formatura, recebeu um tiro, se defendendo entre o ladrão que estava assaltando ele e a namorada, e com isso ficou paraplégico. O médico, que tinha a pretensão de ser um cardiologista, ficou paraplégico, um ano sobre a cama, mas ele resolveu fazer uma escolha. Ele tinha duas opções: continuar em cima da cama, reclamando, talvez por anos até o seu falecimento, que não podia mais seguir na medicina, ou resolver ser feliz, como ele era antes de tomar o tiro, e dar continuidade à sua vida. Mudou de planos, refez seus planos, resolveu ser patologista, se tornou um dos grandes patologistas do Brasil, segundo nos conta nosso querido Sérgio Lopes, e trouxe superações para a sua vida. Foi ele que, numa viagem, trouxe para o Brasil, depois de ter visto isso lá nos Estados Unidos, o tênis para os cadeirantes. Se tornou um praticante de esportes com cadeira de rodas. E Sérgio Lopes nos fala ainda de que ele foi interrogado numa palestra que fazia para outros médicos, de que se ele não tivesse levado aquele tiro, se ele teria alcançado tudo aquilo que ele fez depois da condição de ter ficado paraplégico. E a resposta dele foi a seguinte, de que ele realmente não agradecia o fato de ter levado um tiro, mas que, sem dúvida alguma, aquela situação lhe desenvolvera potencialidades que ele desconhecia, que provavelmente ele não teria realizado se não estivesse nessa situação. E a gente vê isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, né, que as facilidades muitas vezes nos impedem até do nosso crescimento. Ao contrário, às vezes, das dificuldades, da adversidade, que às vezes elas nos impulsionam, faz com que a gente cresça, faz com que a gente busque o melhoramento, a evolução. E um caso que tu coloca muito bem essa história desse médico, muito profundo essa reflexão. Alexandre, como devemos entender a orientação do Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, a qual nos fala sobre o bem e o mal sofrer, que tu agora há pouco estavas falando? Esse é outro item que é preciso ser lido com muita atenção no capítulo 5 do Evangelho Espiritismo, porque nós precisamos entender o que é o bem sofrer. O bem sofrer não significa ficar agradecendo o sofrimento. Evidentemente que nenhum de nós está aqui quer sofrer. Mas nós precisamos saber conviver com os sofrimentos, com as dificuldades que surgem na nossa vida. É aí que reside a sabedoria na frase bem-aventurados os aflitos, porque todos nós sofremos aflições, mas nem todos nós seremos devidamente consolados, como nas palavras do Evangelho, nem todos nós encontraremos o reino dos céus, simplesmente por sofrer. Dependerá de como exemplificaremos esse sofrimento. Se nós sofrermos com resignação, com sabedoria, nós estaremos vivendo o bem sofrer que o Espírito nos traz na codificação. Eu até vou te interromper nessa parte aí, se a gente souber, conforme tu nos relata, se a gente puder sofrer com resignação, essa resignação não é acomodação. Exatamente. Não quer dizer que eu vou ficar lá acomodado porque eu aceitei, né? Eu estou detestando um grande exemplo do médico. É justamente o contrário, não é uma atitude passiva de ficar aguardando as coisas. A proposta divina é justamente o contrário, é de que nós somos sujeitos ativos e que sempre devemos dar o melhor em cada uma das situações da vida. A resignação é uma conduta ativa de lidar da melhor forma possível com aquele sofrimento. Nosso querido Raul Teixeira nos dizia que essa era uma das diferenças da conduta espírita, que aquele que não entende o porquê do sofrimento, ele sofre duas vezes. Sofre com o sofrimento em si e sofre por não entender o porquê está sofrendo. Nós, no Espiritismo, por termos certeza
da justiça divina e da bondade do Pai, sabemos que se nós temos um sofrimento, nós devemos ter uma reação de uma postura de atitude, de firmeza, de enfrentamento diante daquilo, para que nós façamos o sofrimento de maneira resignada, lutando, enfrentando, vivenciando aquele problema. Um problema também que o Sérgio Lopes nos exemplifica é de que muitas vezes, e é a doença do século, o mal do século, a depressão. Verdade. Imagina a pessoa deprimida, ela se sentindo assim, não, fico resignado, então eu ficar numa postura de aceitar minha doença. Não, é justamente o contrário. A resignação passa por compreender que a pessoa está doente e que ela deve buscar ajuda médica, ajuda espiritual e buscar, quem sabe na doutrina espírita ou naquela religião que ela preferir, um instrumento de encontrar um outro ser, de encontrar seres que precisam até mais do que ela. E é porque é na prática do bem que nós deixamos de ficar olhando só para o nosso umbigo, deixando de olhar só para os nossos problemas e começamos a crescer, a evoluir. É verdade. Mas, Alexandre, onde buscar o remédio para os nossos males, para as nossas dores, para as nossas aflições e sofrimentos? Aonde buscar esse remédio? Porque há momentos que a gente diz, ai meu Deus, eu não aguento mais, né? Eu estou resignado, mas a dor tá forte, está doendo muito. Sem dúvida. Aonde encontrar o remédio? Muitas dores, elas como que testam a nossa fé. É verdade. E é quando o Haroldo nos diz que só assim, nessas dores de maior dificuldade, é que nós teremos condição de ver se nós realmente introjetamos dentro de nós os ensinamentos do Evangelho ou se eles estão só no intelecto. Porque é preciso ter sentido no coração, ter calado no nosso coração essa consolação da vida futura, esses ensinamentos do Jesus, para que a gente tenha esse enfrentamento de uma maneira sóbria, com dignidade, com força, com fé. A nossa fé, como nos alertava Jesus, é ainda muito pequena de todas nós. Diante de qualquer dificuldade, de qualquer coisa diferente, nós já estremecemos, nós reclamamos, nós temos dificuldade em aceitar. Mas é preciso que a gente faça os nossos esforços. É preciso que façamos esforços no sentido de crescer, de aprender, de lutar, para que, uma vez fortalecidos, nós estejamos cada vez mais grandiosos, expandindo a nossa alma. É preciso lembrar que só passando por determinadas situações é que nós nos colocamos também na condição de um dia ajudarmos aqueles que estiverem passando por uma situação amável. Porque nós não saberemos ou ficar apenas na questão do intelecto se tu me dizes que tens determinado problema e eu te digo assim, olha, segundo o Espiritismo nós devemos atuar dessa forma. Não, a empatia de verdade se dá, de ajuda, se aquela situação que tu estás enfrentando eu também já enfrentei e então eu posso verdadeiramente me solidarizar contigo e assim efetivamente te ajudar. E é nessa prática do bem, é nesse trabalho de socorro aos mais necessitados, de ajuda a toda aquela situação que chega até nós, porque nós temos, todos nós, inúmeras possibilidades de ajudar os nossos irmãos mais infortunados. Muitas situações dessas nos passam despercebidas ao longo do dia. Algumas nós não estamos com paciência de ajudar, outras estamos no nosso egoísmo, no nosso mundinho pequeno, só querendo cuidar da nossa família. Mas nessa prática do bem, nesse esquecimento de nós mesmos, é que nós vamos encontrar Deus, é que nós vamos fazer essa caminhada que nos ensinava Jesus, de nos livrarmos do sofrimento, ou de que passaremos pelo sofrimento olhando para ele de uma maneira muito digna, muito tranquila, sabendo que aquilo
passará, porque não há mal que dure para sempre. É como uma tempestade, por mais grandiosa que ela seja, por mais destrutiva, ela não dura para sempre, ela é por alguns dias. Algumas semanas atrás nós tínhamos aí tantas chuvas, e para uma pessoa que de repente desconhecesse os poderes da natureza, né, as regras da natureza, pensasse assim: mas agora eu não vou ter mais como secar minha roupa, não tenho mais como sair de casa porque não para de chover. Mas assim também são as dificuldades da vida, as dores. Tudo passa. Essas dores que nós vivenciamos também passarão. E se nós fizermos esse aprendizado de passar pelas dores, resignados, buscando a nossa religiosidade, buscando a Deus, nós passaremos melhor por todas essas situações. Para nós finalizarmos, a felicidade é deste mundo? Querido amigo Madeira, ainda não. Jesus é muito claro quando nos diz que a felicidade não é desse mundo. A felicidade plena que todos nós queremos, sem nenhum momento de dor, sem nenhum momento de sofrimento, é para os mundos superiores. E a doutrina espírita nos explica sobre isso. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma série de ensinamentos sobre isso. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ficar nesse mundo em sofrimento. Nós já estamos aqui para sermos felizes. A felicidade plena não é desse mundo, mas a felicidade é sim algo que Deus quer para nós. É por isso que nós temos as nossas famílias, os nossos amigos. É por isso que nós temos a doutrina espírita, que nos traz consolação e esclarecimento. Nós temos inúmeras ferramentas que nos ajudam a olhar a vida de uma maneira plena, bela. Claro, cabe a nós, como nós dizíamos no início, a escolha de ficar olhando ou apenas para as dificuldades, ou de fazermos um olhar para todas essas coisas boas que Deus nos dá. Olhando para essas coisas boas que nós já temos e que todos nós temos, nós teremos força e a fé que precisamos para passar pelos momentos de tristeza. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E recebemos hoje um grande consolo através das tuas palavras, que nos esclareceu e nos confortou a todos nós. Nosso muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, meu amigo. Foi uma grande alegria receber esse convite e estar falando em nome da nossa bendita doutrina. Nosso muito obrigado. Terceiro Milênio vai ficando por aqui. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. Nós estaremos aqui esperando por você. Desejamos que tenha um dia maravilhoso, uma semana repleta de alegria, sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe. Que assim seja.